estamos aqui com o nosso podcast da disciplina Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação para apresentar um pouco das nossas vivências experienciadas em sala de aula e também agora falar sobre um pouco sobre as redes sociais no geral que foram criadas como proposta da professora para nós estarmos atualizando tanto os colegas de sala como outras pessoas para além do curso sobre nossas vivências em sala de aula. A rede social TikTok tem como nome G2_EduTik. O Instagram tem como nome G3_EducaTech. O Twitter, ou X, tem como nome G1Tix. O Facebook tem como nome EduTech, que é a nossa rede social. E o blog tem como nome Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação. Vai ficar assim. Vai ter muito riso. Esse podcast vai ser muito engraçado. Porque é espontâneo, é desconstruído, descontraído. Então, tem até gente mexendo no celular. Vai, mulher! Não, tá certo, amiga. Essa parte vai ter um corte. Desculpa. É a Simária no podcast da menina atendendo. É assim, mata essa daí. É a Bianca. É a Stephanie do CrossFox. Tá, a gravação. Bom, gente, começando aqui com algumas perguntas que a gente vai desenvolver ao longo dessa nossa conversa. Eu queria começar perguntando para os colegas como que foi, como que nós nos sentimos ao longo da disciplina e com essas experiências vivenciadas, né? Essa questão de ter que, né? É que eu ia botar a segunda questão, desculpa, copa. Para a gravação. Então, eu tô aqui com os colegas, com a Sâmia Cunha, ali na ponta, com a Marjorie Bianca, com a Thaís Nunes, com a Laisa Kailane e com o Eduardo Harrison e eu, que sou Yasmin. Vamos lá para a primeira pergunta, então, primeiro questionamento geral. Como que nós nos sentimos, assim, como vocês se sentiram ao longo da disciplina e com as experiências vivenciadas em sala de aula, como, por exemplo, a aula interativa que a gente teve com a professora Enaide, que foi sobre o Google Forms e como utilizá-lo. Eu acho que a professora Lígia, ela sempre tentou deixar a gente mais confortável possível. Então as aulas dela sempre foram bem descontraídas, bem dessa maneira que todos nós gostamos, eu creio. E também pra gente saber como que a tecnologia a gente pode ser usada na educação, como usar de forma com que haja interação entre o aluno e o professor. E como usar com essas dificuldades hoje em dia nas escolas que a gente enfrenta. A gente não tem televisão toda hora, um computador a todo instante, não é, meninas? Sim. Deixou questionamento sobre isso também, né? Sim, questionou sobre, né, a estrutura das escolas. Sim, também como procurar meios, né, pra gente utilizar a tecnologia dentro de sala de aula, mesmo não tendo aquele suporte, como o Eduardo falou, A questão de novas aprendizagens. Para a gravação. Segundo questionamento. Eu acho que o principal ponto, né, da disciplina em si foi a questão da rede social. Das redes sociais, como eu falei no começo, inclusive, que foram redes que foram divididas. Facebook, Instagram, X, enfim. Como que vocês, nós, né, como foi esse sentimento, assim, pra gente, pra ter que administrar diretamente uma rede social? Porque a gente sabe que é uma diferença, né? A gente administrar a nossa rede social, que nós postamos fotos, nós postamos uma coisa que a gente gosta, uma paisagem, uma música, e ter que administrar uma rede social voltada para uma matéria, para o desenvolvimento de uma matéria. Então, é um peso e é uma responsabilidade. Como vocês se sentiram? Como nós nos sentimos tendo o peso dessa responsabilidade, tendo que dirigir? Eu gostaria que a gente explicitasse aqui como foi que nós fizemos essa divisão.
eu e a Samia ficamos encarregados de tirar as fotos, né? As fotografias. E foi muito legal, porque a gente teve aulas interativas, como foi falado na primeira questão, como a aula da professora Enaide, que foi sobre jogos utilizando o Google Forms. Foi bem interativo entre o grupo em si. Eu e a Thaís, por exemplo, que ficamos responsáveis pelos textos, a Thaís fazia, eu dava aquela revisada ortográfica. Questão das legendas de cada foto postadas pelas meninas. Pelo Eduardo. E você ficou com A edição. a edição das fotos. Mas as fotos que as meninas tiravam, elas me enviavam. E aí eu tinha que ter aquele tratamento com as fotos, de editar e tudo. E toda semana a gente tinha que ficar atualizando o Facebook. Foi todo um encaminhamento e todo um processo, né? Perante. Toda semana após cada aula a gente tinha que atualizar o grupo para que a professora pudesse acompanhar, ter essa noção do que estava acontecendo com cada grupo. A verdade é que essa matéria foi um surto também, né? Porque as nossas melhores aulas, todas, eram sempre no laboratório Carnaúba. E era pelo computador? Não, era pelas cadeiras. Inclusive, a gente tem vários vídeos gravados que a Samia editou depois, e eu postei lá no nosso Facebook, deu igual uma criança assim... Uma Beyblade. Não, como é que pode ser uma criança bem agitada, assim, truando, louca, no meio do Carnaúbas, né? Interessante. E tem várias falhas nossas, como a minha evacuação do curso. Na apresentação daquele... Um mapa mental, e aí a gente... O Eduardo foi falar o quê? Esvaziar? Era pra ser evasão, e saiu evacuação. Tá, mas... E eu falei sério, porque eu não tava tirando, por incrível que pareça, eu tava muito sério, Gente, eu não tava isso tem a ver com as tirando redes onda. sociais. E aí, na hora, eu falei evacuação e todo mundo riu, eu fiquei sem tempo nada. Simplesmente todo mundo começou a rir. Aí depois que eu fui pra de trás do cartaz, é que eu, meu Deus, evacuar tem a ver com fezes, E né? ele sacava rir. Aí eu me acabei de me coloquei lá atrás e lá atrás eu fiquei. Tá demais. Bom, então ficou claro, né? A Samia e a Liza ficavam responsáveis por tirar as fotos, o Eduardo pela postagem, a Marjorie pela edição e eu e a Thaís pelos textos e revisões ortográficas. E também, gente, como vocês sentiram com a responsabilidade de ter que ficar responsável por uma rede social, apesar de ter essa parte da brincadeira e tudo, foi uma coisa séria, né? Como que foi pra vocês esse peso de ter que ficar com a rede social? Porque é um trabalho em conjunto, é uma coisa difícil, né? Às vezes a convivência e tudo, a questão de bater ideias, de ter que alinhar o tempo com o do colega, às vezes as meninas tiraram foto, não dá pra mandar na mesma hora, ou a edição atrasar, o texto atrasar, a publicação não sair na hora correta, não seguir aquele cronograma que a gente tinha, né? Eu acho que já fazia um tempo que muitas pessoas não utilizavam o Facebook, eu acho que se tornou uma rede um pouco esquecida. Então, eu retornar pra ele foi uma coisa assim, completamente diferente. Eu não sabia como navegar por ele. Ainda mais para um fim que era Educativo. né? Porque o Facebook, a galera fala Facebook, meme. Então É. a gente ter que usar o Facebook para um meio educativo foi mais um desafio, né? Então, Até porque lá agora é conhecido como o local do meme, né? Que a gente entra lá, só aparece meme. aí o desafio já começa aí, ter que transformar transformar em um aplicativo que a galera usa para memes, para dar risada, para descontrair e levar para um lado educativo. Coisa que a gente pode ver com maior frequência no Instagram, por exemplo. Tem muita gente que usa o Instagram para isso, mas no Facebook em si a gente não vê muito. E outra coisa, como a Marjorie falou, era uma rede total assim, esquecida, porque querendo ou não, a gente não entra nele muitas vezes com o Instagram. Então as atualizações dele basicamente estão atrasadas pra gente, pra tentar navegar nele. Bom, gente, feito esse questionamento, vamos lá pro terceiro e último. Foi um questionamento que foi presente a matéria toda, né? Foi acho que o principal questionamento que ficou assim ao longo de toda a matéria, que é por que as tecnologias são essenciais e como elas podem ser utilizadas. Não, pera, corta a gravação. Anote todos.
Bom, gente, então, Então, vai ser fora do grupo. Né? foi pronto, uma pergunta pra vocês, as outras duas eu tô dentro, vai. Então, gente, a terceira pergunta é a principal, que eu acho que foi o principal questionamento que ficou para nós ao longo da disciplina, que é o porquê as tecnologias são essenciais e como elas podem ser utilizadas nas escolas e no ensino, e o que a disciplina deixou sobre isso, sobre essa questão tecnológica. O que ficou pra gente? Né? O que a gente fixou sobre isso? Eu acho que primeiro ter noção de que tecnologia não é só tipo, computador, televisão. Então a gente sabe que a tecnologia tem a ver desde, sei lá, Quando tudo se relaciona à criação de um homem. isso, desde Da que criação que o homem fez. Isso, desde que papel. tudo começou, o fogo, a descoberta do fogo, por exemplo, a gente sabe que é uma tecnologia também. Então, ter noção de que tecnologia não está voltada somente para meios eletrônicos e a gente também saber utilizar esses meios, mesmo com os desafios que a gente enfrenta. E, meu Deus, espera, onde eu ia falar? Ai, meu Deus, esqueci. Também a gente aprendeu, né, que a tecnologia ela pode ser uma forma aliada em questão da aprendizagem e ela torna a aula mais atraente, estimulante em relação aos alunos, né, na sala de É aula. uma forma inovadora. Sim, exatamente. O conteúdo. E o que ficou também nessa matéria é a questão da gente ressignificar algumas funções que a gente tem no Google, né? Como formulário na criação de quizzes para brincadeiras. A gente nunca pensou que a gente fosse usar o Google Forms como meio de, sei lá, um meio de uma ação educativa, um meio de uma ação lúdica, né? Com a tecnologia. Porque tem muita gente que não consegue. Eu, particularmente, eu pensei que eu fosse fazer um quiz com perguntas certas e erradas. E aí, quando sai aquilo, eu achei Fosse ser tão interativo, né? E outra, ser uma realidade que, apesar de todas as dificuldades, pelo menos, tá, querendo ou não, cada vez mais próxima da gente, né? Tá chegando, assim, então a gente tem que procurar se adequar a certas coisas. E melhora até a questão da interpretação em relação ao assunto, né, envolvendo. Sim, porque fixa melhor. Porque é claro, né, que na brincadeira a gente se sente mais leve pra conversar, pra se desenrolar, ter aquele, né? Eu acho que a tecnologia, ela também ela pode ser considerada uma metodologia ativa, porque ela busca aquela interação direta do aluno. E a gente vê isso sempre também na apresentação dos seminários, né? Com aqueles jogos bem no final, ou então alguma coisa no começo, mas que tinha bastante jogo de pergunta e resposta. As interações pelo QR Code e tal, que dá pra ser utilizado, até porque, como foi dito na sala de aula, a maioria das crianças hoje em dia tem um celular e dá pra se aproveitar esse instrumento, né? Mas as escolas acabam proibindo o uso. Aquele joguinho lá de tipo assim, cada grupo colocava várias perguntas relacionadas ao que foi apresentado. Sim. E aí era tipo uma competição, quem respondesse mais rápido ganhava mais pontos. E aí era um tempo específico para responder cada pergunta. Sim. Isso foi loucura. Tornando a aprendizagem mais lúdica e essas coisas. Mas a gente também tem que colocar o pé no chão, porque nem todo professor vai ter um tempo suficiente pra pra... elaborar algo assim do tipo. Aí acaba sendo aquela aula enfadonha, E a né? questão também dos recursos em cada escola. Os recursos. E também os professores que não buscam se atualizar, né? Porque tem professor que É acomodado. não que é acomodado, é aquela aula do ou é slide, ou é quadro, Ou é só o livro. ou é só E também eu acho que livro. tem gente que acha um absurdo, tipo, utilizar o celular ou utilizar outras maneiras. Tipo assim, não vai funcionar não vai prestar. Ou vai virar bagunça, já nem dá aquela confiança pra turma, né? Nem dá aquela abertura, já Sim. corta logo. Bom, gente, então esse foi nosso podcast. Nós agradecemos muito pela atenção. Nós queremos deixar nosso agradecimento à professora Digé, que soube conduzir muito bem a disciplina e que com certeza o nosso aprendizado é algo que ninguém vai tirar da gente, né? E que com certeza foi muito proveitoso saber das tecnologias e da forma como nós podemos
utilizar das mesmas. Muito obrigada pela atenção. Tchau! O conhecimento ninguém me tira, eu mesmo Para a esqueço. gravação. Para a gravação.